BMC News, informação que gera valor. Muito bem, de volta aqui na nossa programação ao vivo, 3 horas e 4 minutos no BMC Market, trazendo os principais destaques, as principais notícias que estão movimentando o mercado financeiro e, claro, né, tudo que está repercutindo no cenário econômico também. Por isso, a gente vai receber agora o professor Écio Costa, titular de Economia na Universidade Federal de Pernambuco, sócio da SEDES Consultoria e Planejamento. Écio Costa, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market, um prazer falar contigo, muito boa tarde. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Alex, André, é um prazer estar falando novamente com vocês, né, e com essa participação aí na BMC News. Écio, quero começar falando contigo, né, alguns pontos importantes que a gente vem trazendo ao longo do dia, e alguns reflexos que a gente percebeu também. Hoje saíram os dados de inflação, praticamente em linha ali com o que o mercado estava aguardando, mas o que acabou chamando a atenção foi uma melhora, se a gente pode falar assim, nos núcleos e na inflação de serviço, que acaba trazendo uma perspectiva boa para o Banco Central. Que avaliação você faz desses dados e também de possibilidades sobre o Banco Central, né? Será que vai manter essa perspectiva de queda de juro em meio? Será que vai acelerar, dependendo de algum cenário? Como que está essa sua perspectiva, essa leitura, né, da dependência de dados do Banco Central com uma possível aceleração nesse ciclo de corte de juros? Então, realmente já se esperava, né, uma elevação na comparação com o mesmo período do ano anterior, porque você tem uma reoneração, né, dos impostos sobre os combustíveis, e veio até um pouquinho acima também do que o mercado esperava, mas na margem nada assim tão relevante. E o que chama a atenção é que os núcleos, eles apresentaram uma nova queda, né? O Banco Central está mais de olho nos núcleos do que especificamente nesses outliers, né, que são alguns pontos fora da curva, como foi justamente a gasolina esse mês, né? A gasolina veio acima do que se esperava, puxando o grupo transportes para cima. Agora, claro, vale a pena também chamar a atenção de que você tem uma defasagem muito forte dos preços praticados pela Petrobras em relação ao mercado internacional, acima de 20% para baixo. Então, isso, se alguma hora for colocado de volta no mercado, o IPCA pode subir além do esperado. Mas a gente tem que entender como que vai se dar essa política da Petrobras com essa nova gestão, né, do governo Lula. O horizonte para o final do ano vai puxar o IPCA para cima. A gente não vai encerrar o ano com IPCA abaixo de 4%. Ele vai ter um efeito sazonalidade, né, que empurra o IPCA para algo próximo aí dos 4,7%, 4,8% ao final do ano. Mas, de todo jeito, o resultado desse mês veio acima do esperado, né, acima, que eu digo, foi o melhor do que o esperado, o que ajuda para que essa pressão inflacionária ela seja mais baixa, né, principalmente observando os núcleos, olhando o setor de serviços. As passagens aéreas tiveram um reajuste, mas não foi relevante para impactar no cálculo, né, desse... Você tem uma trajetória em linha com o que o Banco Central, né, o Comitê de Política Monetária, vem adotando, né, com essa nova mudança na política. Então, novas reduções da Selic devem acontecer nas próximas reuniões, trazendo o encerramento, né, ao final do ano com um patamar mais baixo de Selic. Maravilha. Écio, ponto importante que você trouxe, né, principalmente na questão do combustível ali, como que vai se dar, como que vai ser essa política de preço. Tem dinâmicas diferentes, né, puxando
essa política de preços? Primeiro que aquela famosa frase do Jean Paul Prats lá de abrasileirar os preços, segura o preço, mexe, tem impacto positivo na inflação. Se não segura o preço, tem impacto positivo para a companhia, mas impacto ruim para a inflação, né? Você vê um equilíbrio que possa haver nisso? E aí como que isso se daria? Como que se daria esse equilíbrio num longo prazo? Isso não é sustentável. Isso poderia trazer consequências negativas. Enfim, mais cedo ou mais tarde vai ter que mudar essa política ou pelo menos mudar essa percepção de manter os preços defasados? Pois é, já há uma preocupação, inclusive, com o diesel, né? Você corre o risco de ter um desabastecimento, porque o diesel ele é importado e ele, a não ser que a Petrobras assuma toda a importação e distribuição, você vai ter falta de abastecimento, né, no mercado por conta desse preço tão defasado. Então a situação ela é insustentável não no longo prazo, já num curto prazo, certo? Isso prejudica a empresa, ela termina tendo que arcar com custos muito elevados e é um grande desafio, né, de como que vai ser feita a administração, né, dessa suavização ou brasileiração, como queira chamar, né, do preço do combustível. Porque se o cenário lá fora não se alterar para que você tenha uma redução no preço do barril do petróleo, esse impacto sobre a Petrobras vai ser muito elevado, né, já que ela vai estar sendo onerada com a prática de um preço abaixo do mercado internacional. Isso traz consequências importantes para a empresa, mas também de confiança, né, no mercado brasileiro, para um setor tão estratégico, um setor tão importante para a nossa economia, né, e de altos investimentos internacionais, para que a empresa continue, né, na vanguarda, na concorrência internacional, como uma empresa que é um grande player que ela é hoje. Ela precisa estar fazendo reinvestimentos, né, captação de recursos também para investimentos, e se a política for mantida, né, sempre trazendo uma defasagem, você termina trazendo riscos à empresa para que ela faça novas captações, né, porque os custos devem ficar mais elevados. Então, eu traria essa preocupação aí no cenário, né? A gente tem que estar observando aqui dentro e o que acontece lá fora, né, para ver como que essa política vai ser mantida nos próximos meses. Acredito que o objetivo do governo é, sim, controlar, né, de certa forma, esses preços para que eles não sejam repassados ao IPCA e a inflação ela consiga se manter no patamar mais baixo, né, para que a Selic, como consequência, tenha reduções mais elevadas, certo? Isso a gente já vê com essa defasagem tão elevada de mais de 20%. Traz um impacto positivo na economia, né, mas traz um custo muito pesado para uma empresa importante como essa. Wessio, Alex aqui, prazer falar contigo. Legal a sua análise em relação à questão dos combustíveis, porque hoje, acho que coincidência aqui, o Felipe também, eu encontrei com dois amigos que possuem postos de gasolina, eles possuem alguns postos de gasolina aqui em São Paulo. Aí no meio da reunião ele recebeu uma mensagem e falou assim, caramba, eu pedi 10 mil litros de diesel em um dos postos que ele possui e a empresa que faz a distribuição para os postos que ele possui disse que não vai entregar, e se entregar vai ter que aumentar 10 centavos o litro, por causa dessa questão aí. Então, ou seja, já começa a afetar e falando, olha, eu já não estou recebendo, eu já tenho que realmente correr atrás para realmente comprar e manter estoques mais altos, mas eu vou ter que pagar mais caro. Então, esse movimento na economia real, dentro dos empresários, eu já tenho pelo menos sentido com esse depoimento, né, com essa conversa aqui de hoje, numa conversa um pouco mais informal. E isso você acredita, eu sei que o Felipe fez uma pergunta dessa, mas você tem um modelo, uma sensibilidade que, assim, se realmente, claro,
não tem como saber, mas se a Petrobras realmente zerar essa defasagem, né, zerar esse gap, a inflação na veia é muito rápido, o governo não quer isso, né, ele realmente quer cortar juros, está segurando, a gente sabe que por outro lado é ruim para a empresa, mas olhando para a economia, o quão disso será que seria saudável, ou seja, para o mercado já começar a entender, para ancorar as expectativas, porque tem realmente, claro, tudo mais constante, o petróleo, pelo menos é o que eu entendo, não sei se você concorda, para o final do ano, ele tem uma sazonalidade positiva, né, ou seja, em relação a consumo, em relação à demanda. Então, será que isso realmente pode sustentar esse spread, né, ou seja, essa defasagem mais alta, isso mesmo que o governo reduza um pouco? Como você enxerga esse nível de sensibilidade, dada a defasagem, o IPCA, enfim, os dados econômicos em relação ao que o mercado tem colocado na conta? Eu acho, Alex, esse primeiro ponto da sua fala muito importante. Enquanto você tiver diesel disponível, essa pressão ela termina sendo postergada mais para frente, para o final do ano. Mas à medida que você tenha riscos, riscos assim inerentes de desabastecimento, de você até afetar o setor produtivo por conta disso, o que pode gerar também mais inflação na economia por desabastecimento, aí a pressão sobre essa retirada da defasagem, ela se amplia. A gente, é difícil ter um modelo específico para determinar isso, mas o histórico da sazonalidade, né, do preço dos combustíveis aponta para uma elevação sempre ao final do ano, porque é um aquecimento, né, do consumo doméstico, internacional. Só que a gente também vê lá fora uma desaceleração, né, de boa parte das economias por conta da política, a política monetária mais restritiva. Então, isso pode conter um pouco essa elevação. Tem ainda o componente do câmbio, né? A gente tendo repetidos saldos positivos da balança comercial, isso ajuda a conter o câmbio, né, fazendo com que o real se valorize. Por outro lado, a redução da taxa de juros doméstica, né, ou seja, da nossa Selic, ela impulsiona o dólar, né, já que lá fora você tem elevações, né, da taxa de juros pelo Fed, né, pelo Banco Central, aliás, pelo FONC, né, que faz parte do Fed lá nos Estados Unidos. Então, essa diminuição da diferença entre os juros nacionais com os juros americanos pressiona o câmbio, que, consequentemente, pressiona, né, a conversão do preço do barril de petróleo dos combustíveis domesticamente. Então, é uma situação complexa, né, mas para o final desse ano, né, que o governo precisa lidar. O grande risco, como eu disse, é do desabastecimento, né, que pode acontecer desde que você tenha dólar subindo, né, e tenha os preços internacionais também subindo, né? A diferença tende a se ampliar, né, para o final desse ano. Senhor, a gente estava acompanhando, né, a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, 2 eventos, inclusive, lá no estado do Paraná, nessa sexta-feira, e ele falou bastante, né, a respeito da questão fiscal. Falou que o arcabouço ainda não passou, falou que é preciso ter um fiscal estabilizado, né, um fiscal mais equilibrado para conseguir manter esse ciclo de corte, para conseguir manter as perspectivas de, inclusive, uma inflação ancorada ou dentro da ancoragem, né? E, claro, impossível a gente não falar que o arcabouço ainda não está pacificado, ainda não foi votado, está tramitando, mas ainda sem muita expectativa se é na semana que vem, se é na próxima, enfim. Reforma tributária a mesma coisa, algumas outras propostas que estão em andamento a mesma coisa. E essa questão fiscal ainda está bastante na discussão, mas nada muito finalizado, né? O quanto isso vai atrasando, né, de repente, uma discussão maior sobre os próprios juros, né, ou uma aceleração dos juros, o quanto isso acaba ainda colocando uma tinta de incerteza ali nas decisões ou até mesmo na discussão do fiscal mesmo aqui no Brasil.
Pois é, a gente tem realmente essa indefinição ainda, né, do arcabouço, ele precisa ser finalizado. Há dificuldades para fechamento do orçamento para o ano que vem. Você vê toda essa polêmica sobre a tributação em cima, né, dos importados até US$ 50, um vai e vem muito grande, isso é muito desgastante e mostra que há realmente dificuldades para se fechar o orçamento para o ano que vem, inclusive já tentando, já havendo uma grande possibilidade de desenquadramento do novo arcabouço. Então, isso chama muita atenção, porque o Banco Central, através do seu Comitê de Política Monetária, ele observa não só a inflação, como também a questão fiscal, porque ela diretamente traz impactos, né, na inflação. O governo ele pode ser um grande gerador de inflação também, certo? Então, eu concordo, corroboro, né, com essas declarações do Roberto Campos Neto, de que há, sim, uma preocupação com relação a isso. Você tem também o anúncio, né, do novo PAC, né, que foi feito hoje, e de onde virão esses recursos, né, como que isso será financiado, vai estar dentro do arcabouço fiscal, não vai estar dentro. A gente tem aí vários anúncios de despesas, né, que têm sido feitos com recorrência, e também vários anúncios de impostos, né, de mudanças que também têm sido anunciados com recorrência, né, mas, a meu ver, esse não é o melhor caminho para você chegar num déficit zero, né? Você tem que ter, na realidade, mais responsabilidade fiscal, reduzindo, né, o tamanho do Estado, reduzindo o tamanho das despesas, para que você possa reduzir a carga tributária e a economia crescer, né, com mais volume, né, de negócios vindo da iniciativa privada. Mas a gente sabe que o viés do atual governo não é esse, né? O viés é de um governo mais centralizador e que impõe, né, políticas de desenvolvimento muito baseadas em decisões de Estado, né? Então, para isso, você vê um aumento dessa carga tributária, o que pode atrapalhar, né, um pouco a meu ver, o crescimento real da economia. Tá? Então, a preocupação ela existe, você vê uma certa movimentação para criar novos tributos ou modificar regras de tributos que possam ajudar o governo a gastar mais, tentando assim obter, né, uma redução do déficit fiscal, mas isso está meio que difícil de ser atingido. Wessel, só para trazer uma notícia também recente de hoje, né, que é a questão do PAC, né, que a gente está comentando aqui, não sei se, como está muito fresco, né, está muito novo, não sei se você tem alguma opinião um pouco mais técnica, mas pode ser uma opinião um pouco mais subjetiva nesse sentido, né? Esse novo PAC, né, do governo, isso, enfim, impulsiona crescimento, mas por outro lado preocupa na inflação e no fiscal, né, com a atividade econômica. O que nós podemos aprender com o último PAC em 2007, né, que foi do segundo mandato do Lula? O que realmente o mercado pode entender? Será que vai ser um déjà vu mesmo, ou seja, que deve repetir os mesmos feitos do governo passado e o mercado poderia ficar um pouco mais receoso nesse sentido? O que preocupa quando você escuta essa palavra PAC como economista? Eu já mencionei de certa forma no comentário anterior. Sim, né? sim. Mas eu digo mais no sentido desse tamanho de investimento, né, do governo. Isso. Eu acredito que você tem uma experiência passada que não há estudos, né, que comprovem a eficácia desse tipo de política, certo? E agora você tem essa tentativa de trazer, né, de volta um modelo de política que, a meu ver, é de um custo muito elevado, né, para um retorno que talvez seja, de certa forma, questionável. Acredito que o melhor caminho seria você promover uma melhoria do ambiente de negócios. A gente viu na gestão passada diversos marcos que foram
comprovados que facilitavam o investimento privado, até mesmo o investimento público, mas principalmente o investimento privado em diversos setores, junto com programas de concessões que também ocorreram. Isso trouxe uma perspectiva de investimentos muito elevados aí para os próximos anos. O PAC, ele fala, pelo pouco que eu li, ainda tenho que me aprofundar um pouco mais dessa nova versão, em algo em torno de R$1 trilhão em investimentos, né? Pelo menos era o que se falava. Mas esses investimentos, eles têm que ter uma origem de recursos, eles não são feitos também do dia para a noite, eles levam alguns anos, dependendo do setor, podem chegar até 5, 10 anos de implantação, e a gente vê que quando o setor público faz a contratação, muitas vezes você tem uma ineficiência muito grande, apesar do trabalho dos órgãos de controle, de CGU, de TCU. Ainda assim, há vários indícios, né, no passado recente de corrupção, e esses indícios terminam fazendo com que obras sejam arrastadas por muito tempo, né, ou sejam inacabadas, ou tenham custos muito mais elevados do que o que inicialmente foi planejado. Então, a preocupação ela é relevante, sim, nesse sentido, né, porque são recursos que serão originários aí de tributos, né, de impostos que serão pagos, e eles precisam ser muito bem alocados, né, para que tragam o retorno esperado, né, para a sociedade. Maravilha. Écio Costa, gostaria de agradecer bastante sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade, suas análises aqui no nosso BMC Market. Volte sempre, uma ótima sexta-feira para você. Foi um prazer participar novamente, estou à disposição, e boa sexta-feira aí para todos vocês. Um abraço. Obrigado, Écio. Um abração. Écio Costa, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, aqui com a gente, trazendo sua visão a respeito de vários temas muito relevantes. Falamos de inflação, falamos também a respeito da questão fiscal, falamos sobre o Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, que foi lançado, inclusive, hoje pelo presidente Lula, lá no Rio de Janeiro, investimento de R$1 trilhão nos próximos anos. Claro que nem toda a fatia nem todo esse montante é de investimento federal, uma boa parte seria de investimento privado, né, por meio de PPPs, por meio de investimentos diretos e indiretos da iniciativa privada. No entanto, né, um valor bastante importante, né, principalmente quando a gente fala de onde sairia esse dinheiro, porque, como a gente tem falado bastante aqui nos últimos dias, o governo federal, por meio do Ministério da Fazenda, ainda está, né, monitorando, né, várias possibilidades para aumentar a arrecadação, justamente num momento em que está desenhando ali a lei orçamentária do ano que vem, e a ideia é que haja um fim do déficit fiscal, né? Zerar o déficit fiscal no ano que vem. Alex André, precisa sair dinheiro de algum lugar, né? Não se sabe exatamente de onde, existe muita expectativa, porque o próprio ministro Fernando Haddad vem falando, né? E a ministra Simone Tebet também vem falando que tem algumas formas de aumentar a arrecadação, tem algumas cartas na manga, inclusive palavras deles que podem salvar ali o déficit e zerá-lo no ano que vem, né? Mas isso ainda está não muito claro, né? Ainda está muito obscura toda essa origem, né? De onde viriam esses recursos. O que o brasileiro tem de receio é aumentar imposto, né? Principalmente quando a gente fala numa situação envolvendo a reforma tributária, que todo mundo quer que simplifique e, se der, reduza o imposto, né? Mas, de alguma forma, o receio é aumentar tributação. Exatamente. Então, acho que isso já é uma foto, né? Um footprint interessante a se observar, porque
aqui a gente está tendo um cenário de maior arrecadação, né, mesmo com essa reforma tributária, né, isso, a alíquota, o mercado já começa a entender que isso vai pesar mais no bolso do contribuinte. Os gastos, né, enfim, nós não temos né, toda essa austeridade fiscal que o mercado tenha colocado na curva. Né? O mercado já começa a acordar e entender, olha, realmente, nós não temos crime de responsabilidade fiscal, né, como a antiga regra do teto de gasto. O governo quer gastar como nunca, quer repetir os erros do passado. Possivelmente sim, né, o que o mercado está enxergando, senão o mercado não estaria caindo hoje. Né? Então, o Bovespa caindo 0,73%, ali nos 117 mil pontos, e dias atrás nós estávamos ali, né, Felipe, ali nos 122 mil, e que o mercado esperava essa queda de juros, mas ninguém esperava por falas, né, do governo que poderiam atrapalhar a Bolsa, né, trazendo aí a desancoragem de expectativa em relação aos próximos trimestres, né, aos próximos 2 anos. Né? Então, acho que ainda continuamos um pouco mais cautelosos na sessão de hoje. Eu esperava até de manhã, o Felipe, claro que nós tínhamos a perspectiva do lançamento do PAC, mas eu não esperava um discurso tão radical nesse sentido em relação à austeridade. Mas o PAC por si só já diz isso, né? Já diz que realmente os cofres estão abertos e prontos para gastar em relação à economia, o mercado fica preocupado com isso. Ô Alex, é interessante essa movimentação do mercado, né? E esse Exatamente. Ponto que você trouxe, pô, chegou no 122, agora fica nesse vai, não vai, né? Nessas oscilações, nessa volatilidade entre 115 e 120, desce, sobe e tudo mais. É interessante que a gente experimentou esse rally um pouco mais acelerado nos últimos tempos, né? Saindo ali próximos dos 100 mil pontos, e aí ainda existia muita cautela, né? Muita gente ainda ficando receosa, será que vai, será que não vai, e os primeiros meses do ano, e será que vai, e quando realmente o pessoal se deu conta de que, poxa, vai começar esse ciclo de corte de juros, quando se deu conta de que teria um ambiente até interessante, mas né, com a inflação cedendo um pouco, e muitos gestores começaram a olhar para o Brasil e falar, pô, agora vai, parou, né, estagnou. Aí veio a deterioração fiscal. Aí vem a questão econômica lá fora, aí vem China, aí vem tudo mais. Quando todo mundo falou, poxa, agora mas vai... principalmente aqui, né? Não foi. Mas principalmente aqui, né? Ninguém esperava. E esperava que eu digo assim, né? Todo mundo tinha aquele medo, né, de deterioração fiscal em relação ao governo. Isso não é novidade. Mas ninguém esperava que o cenário poderia mudar tão rápido assim, né? Então, acho que em relação à Bolsa, quando a gente enxerga esse cenário, né? O gringo ele tem saído de bolsa, ele entrou lá atrás, ganhou dinheiro com o Brasil, saiu. O local está com medo de colocar um pé mais forte, né? Então a gente vê aí um fluxo de bolsa aí na casa dos 20 bi, um volume baixo. Então para a gente ter um volume mais forte de equity, né, no mercado de capitais, a gente precisa de uma Selic uma queda da Selic mais forte. Mas se realmente a intensidade da Selic, eu sempre falo isso, o próprio Roberto Campos Neto falou sobre isso, não adianta só a Selic cair de uma forma maior e mais rápida, porque isso não vai ser uma decisão técnica, e decisões que não são técnicas não são decisões assertivas para a economia. Então tem que realmente ponderar por esse cenário, mas concordo que a Bolsa eu vejo como uma queda pontual, tá? Acho que não seja por perda de fundamentos aqui do nosso Ibovespa, tá? Ainda bem, né, Alex? Ainda bem. Porque assim espero, né? Assim espero, né? Pelo menos, claro que essas expectativas desancoradas no médio prazo, isso afeta as empresas, claro, que estão sendo afetadas, mas cenário de curto prazo, a gente está falando de uma taxa terminal da Selic ali em 9% ou até abaixo de 9%, isso é benéfico para a Bolsa, claro que é. Maravilha. Alex André, vamos fazer o seguinte, agradecer todo mundo que está acompanhando a gente, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. A gente vai continuar papo aqui sobre o Ibovespa, a gente vai continuar falando de resultados. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, a gente vai continuar trazendo, né, perspectivas, expectativas, as movimentações, tudo que você precisa saber para ficar muito bem informado ao longo do dia, acompanhando as movimentações, acompanhando também o noticiário, tudo que impacta no mercado financeiro, tudo que impacta na sua tomada de decisão de investimentos, você encontra aqui na BMC News. E claro que você acompanha a gente pelo nosso canal no YouTube, você acompanha a gente também nas emissoras de TV fechada, na TV fechada, acompanha no Profit da Nelogica e no nosso portal bmcnews.com.br. Em todos os lugares
você acompanha a BMC News trazendo os principais destaques, os principais assuntos. E você continua com a gente, o intervalo é rapidinho. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome: trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Disque 100. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor.
BMC News, informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação, ao vivo no BMC Market, 3 horas e 38 minutos. Estava monitorando aqui o Ibovespa, aprofundando um pouquinho até as quedas, caindo 0,7% nesse momento, 117.570 pontos, também sustentado por conta do aprofundamento do mau humor dos investidores em relação às principais companhias que puxam o índice. Vale caindo 0,9% agora, a Petrobras preferencial caindo 1,4%, Petri 3 ordinárias caindo 0,75%, Itaú caindo 0,67% e o Bradesco caindo 0,5% agora. O Ibovespa segue nessa tendência aí, 3, 6, 9 pregões consecutivos de alta, os 9 pregões de agosto. Agosto não teve um dia de paz sequer no Ibovespa. Por mais que tentasse, né? Por mais que no começo da manhã, em alguns momentos, o Ibovespa tivesse uma perspectiva de alta, tanto ontem quanto hoje, a gente não vê esse ímpeto todo ao longo de todo o dia. Sempre acontece uma coisinha, uma declaração, uma fala, uma conversa que acaba tendo impacto negativo no Ibovespa. E a gente, né? Monitorando aqui, trazendo também toda a movimentação do mercado, e eu quero trazer de novo o Alex André, porque, Alex, eu sei que você monitora, né, vários resultados e tem 2 resultados especificamente que eu queria trazer aqui para você comentar, e eles vieram díspares quando a gente tem a percepção do investidor ou a movimentação que o investidor fez ao longo do pregão de hoje. Eu quero começar com Priner, porque Priner divulgou um resultado e teve uma reação muito negativa do mercado. Nesse momento caindo 11,4%, né? Então, R$ 10,50. Como que você viu esse resultado? A primeira pergunta é essa. E se a reação é proporcional aos números divulgados pela companhia, Alex? Exatamente, Felipe. Sobre Priner, uma companhia que tem... Acho que o mercado está exagerando muito nessa queda, tá? Primeiro, esse é meu comentário. Segundo, é um papel de extrema qualidade. Todas as aquisições que foram feitas estão gerando valor, estão gerando incremento de lucro, incremento de receita, incremento de margem, crescimento de ROIC. É que realmente esse trimestre é um trimestre que a gente consegue ver a resiliência. Ou seja, nós tivemos diversos não recorrentes, principalmente paralisação, né, sindical, né, sindicais, né, em algumas localizações que é onde a Priner possui, então o resultado poderia ter sido melhor. Então vamos colocar na tela aqui, eu separei alguns gráficos do material institucional do segundo trimestre, para falar sobre o resultado de Priner, né, alguns principais números, até para você entender, né, em relação a esse ponto que a companhia está neste momento. Tá? Então, o primeiro slide que eu trago aqui, receita líquida 254 milhões, crescimento, pessoal, de 50% comparado ao trimestre do ano anterior, 5% comparado ao primeiro tri. EBITDA, 34 milhões de EBITDA, 13% de margem. Tá? Então, ou seja, a gente consegue ver margem muito saudável, crescimento de EBITDA de 70% comparado ao ano passado, é outra Priner. Né? A companhia, depois das últimas aquisições, a companhia tem mudado de patamar. ROIC de 16%, expansão de 6 pontos percentuais de ROIC, estável comparado ao primeiro, ou seja, não perdeu rentabilidade. Expansão geográfica para a região norte, eles estão com uma nova unidade de negócio e infraestrutura, isso é novo. Novos contratos dobrando comparação no passado, tá? Então, ou seja, a gente tem visto aí no primeiro semestre, tá? Comparando na base semestral, 805 milhões de reais, lucro líquido de 9 milhões com uma margem líquida de 3,5, tá? Então, ou seja, a gente vê esse crescimento também. Passando para o próximo slide, o que a gente tem de ponto importante? Vamos dar uma lupa aqui na receita do segmento. Muita gente pensa que a Priner ela só atua na parte petroquímica. Sim, é uma das maiores partes dos seus clientes. Junto com a gente olha aqui, né, oil and gas, upstream, downstream, né, soma-se grande parte desse setor. Mas temos aí também um crescimento do setor de mineração dentro da receita líquida, ou seja, eles estão atuando para Vale, para outras empresas do setor. A gente vê também empresas do setor químico de papel celulose, por exemplo, a própria Suzano também é uma das clientes da Priner. Siderurgia, geração de energia e outros também ficando tendo clientes relevantes. E também, claro, olha que interessante, desde o segundo trimestre, crescimento de receita, dado por não só crescimento orgânico, mudança de mix, né, basicamente de serviços com maior valor agregado e também, claro, essas aquisições M&As que trouxeram bons frutos, tá? Passando para o próximo slide, a gente vai ver aí, como estava comentando, né, EBITDA, margem de EBITDA de 13%,
Então a gente consegue observar esse crescimento de EBITDA de 70%, de 20 para 34 milhões, e o crescimento de lucro bruto, pessoal, de 60%. Então a gente consegue observar serviços industriais como um maior percussor, infraestrutura também, né? Margem bruta na ordem de 21%, crescendo, isolamento removível, engenharia de integridade e inspeção. Isso é valor agregado na veia e é difícil replicar, tá, gente? Por quê? Porque nós observamos funcionários bem capacitados, é difícil nós termos bons funcionários, né? Eu digo no sentido de especialização, e equipamento também é muito caro. Então, ou seja, e é um segmento muito específico de nicho, né? Então, ou seja, isso que a Priner também tem expertise e o know-how para oferecer para as companhias. Então, ou seja, a gente vê muito ganho de eficiência, né? Expansão de margem, porque a companhia consegue oferecer isso, tá? Bom, e o último slide que eu quero traduzir aqui, né? Acho que falando aqui para fechar sobre Priner, a companhia ela tem mostrado uma geração de valor muito importante, tá? A gente vê um ROIC maior que o WOC, ou seja, basicamente o retorno sobre capital empregado, né, maior que o custo de capital, né? Então a gente consegue observar que a companhia consegue fazer o quê? Impulsionar o portfólio de serviços, né, na cadeia de valor de clientes, melhorar a sua produtividade, né, aumento de share of wallet, ou seja, pegar o cliente e falar assim, eu ofereço um serviço para você que é inspeção, agora eu posso oferecer outro serviço para você porque eu comprei uma outra companhia que oferece o outro tipo de serviço que é correlacionado, que você já tem com outro concorrente. Então, ou seja, esse one-stop shop de serviço para óleo e gás, para empresa de celulose, para empresa de mineração, isso traz margem, isso traz previsibilidade, isso aumenta o valor dos contratos. Então isso é muito importante. M&A, o Túlio, né, mandar um abraço aqui para o Túlio, para o Marcelo, para a Aline, para toda a equipe aqui da Priner. O Túlio, inclusive, deu uma entrevista recente dizendo, não acabamos a nossa janela, não terminamos de fechar a nossa janela de M&A. Tem coisa para sair, né? Estamos estudando. A gente não sabe o nome, não sabe o tamanho, claro, isso é dado sigiloso da companhia, mas a gente sabe que as integrações estão assertivas. Olha o passado, a Britain Cash e outras companhias, teve até pagamento de earnout, ou seja, nós vimos que o resultado foi até acima do esperado quando eles adquiriram. Então, todas adquiridas, né, a Soegel, todas as empresas que eles adquiriram no passado estão trazendo resultado, estão realmente traduzindo em valor, né, para a companhia e margem, tá? Então esse ROIC de 16% é muito atrativo. Só trazer um adendo aqui que não está na apresentação, que eu esqueci de falar, mas quando nós observamos a dívida líquida sobre EBITDA, a alavancagem dobrando de 0,6 para 1,3, o que acontece? Muita gente questionando sobre isso. Esse aumento de alavancagem, pessoal, foi uma decisão acertada da companhia, por quê? Ela decidiu aumentar a alavancagem porque o pipeline dos contratos, você lembra aquele 805 milhões da base semestral? Ou seja, está aquecido, né, esse pipeline. E para isso, em vez da companhia comprar máquinas, ou seja, mobilizar, né, de forma o seu capital comprando máquinas, eles preferiram locar as máquinas. E locando as máquinas, né, observamos essa mobilização, maior uso de capital de giro, a alavancagem sobe, mas está num patamar extremamente saudável, tá? Então, o que eles colocaram como segundo semestre de pontos de concentração, para ficar de olho? Altos custos de locação. Então eles colocam mostram aí via rápida geração de valor, sucesso nas integrações e aquisições de curso, isso realmente é indispensável, quem olha o resultado sabe. Recorde de contratos, que como eu falei para vocês, esse valor de 805 milhões da base semestral, que leva a patamares de resultados crescentes, a companhia traduzindo isso aí em resultados ainda maiores nos próximos trimestres, demandando melhoria contínua de processos, pessoas e alavancagem. Então, ou seja, o resultado que eu vejo como resultado positivo. Talvez como a liquidez do papel não é tão grande, talvez teve uma pressão vendedora no dia de hoje, mas vale um ponto de atenção aqui para o resultado de Priner, um resultado que, ao meu ver, aqui é um resultado muito bom, Felipe, em relação não só a esse trimestre, mas os últimos trimestres também vem entregando um resultado muito positivo. Maravilha, Alex André. Daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando de resultados, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais análises aprofundadas de empresas que divulgaram resultados. E aí, claro, na outra parte, né, uma empresa que desempenhou bem, teve uma percepção bastante elevada por parte dos investidores. Está certo que agora deu uma arrefecida, mas teve uma percepção muito boa dos investidores. Agora são 3 horas e 47 minutos e a gente vai lá para Balneário Camboriú, porque a EQI Investimentos está promovendo mais uma edição da Money Week, trazendo grandes nomes do mercado financeiro. Quem está acompanhando tudo ao vivo é o Gabriel Monteiro. Muito boa tarde, Gabriel Monteiro. O que você traz de destaque nessa parte da tarde aí desse evento Money Week da EQI? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Felipe Nascimento. Até é difícil fazer algum destaque deste evento, que é um evento gigantesco, muitos participantes, diversos painelistas, mais de 50 palestrantes aqui, que vão, claro, produzir conteúdo em 3 palcos distintos e que acontecem simultaneamente. Muita coisa realmente voltada a investimentos, aos investidores e, claro, essa intermediação
de quem está gerando produtos financeiros, das pontas ali das corretoras, de quem está gerindo fundos, direto, claro, com os investidores aqui em Balneário Camboriú. Eu estou com Pamela Tomasi, uma das organizadoras do evento, justamente para a gente entender qual que é o grande motivo, qual que é o motivador da Money Week, o grande objetivo que vocês buscam com esse evento, que já está na 9ª edição. Isso mesmo, eu quero registrar, né, o orgulho de estar à frente de um time que planejou, executou um evento como esse, dessa grandeza. Nós estamos na 9ª edição, na 2ª edição física, a gente fez a primeira em São Paulo, mas a gente sempre quis trazer a essência do EQI, nós nascemos em Balneário Camboriú. Então a ideia de trazer um evento desse porte, falando de educação financeira, de investimentos para Balneário, é justamente isso, não ter nossa raiz, mostrar a nossa essência, de onde a gente vem, o que a gente é diferente. Maravilha, a gente teve a participação de Juliano Custódio no comecinho do evento, dizendo sobre essa abertura da corretora, esse novo passo da EQI, banco digital, diversos serviços financeiros, muita coisa interessante. A EQI já tinha, eu vou me dar a liberdade aqui de falar que tinham feito uma revolução no mercado ali, pelo menos na intermediação do contato do assessor de investimentos com os seus investidores, com os seus clientes ali, com os seus consultados. E aí eu gostaria justamente de entender, com esse novo passo da EQI, é um novo passo também para a Money Week, 2ª edição presencial, maior que a primeira, quase 2.000 pessoas vão passar por aqui no dia de hoje. Quais os próximos passos? O que vocês vislumbram como um futuro para a Money Week? Bom, a EQI a gente tem como diferencial o relacionamento. Então a gente propôs a edição física, um pouquinho menor a primeira. A 2ª a gente traz modelo feira e a ideia é justamente essa, continuar expandindo, abrindo novos negócios, novos caminhos, a gente trazendo bastante momentos de networking para que a gente consiga propagar a essência da EQI e o mercado de educação financeira. Então, os próximos passos é ficar cada vez maior. Maravilha, cada vez maior e, claro, a gente vai acompanhar essa edição e as próximas também aqui na programação do BMC News. Muito obrigado, Felipe Nascimento. O Gabriel Monteiro, direto de Balneário Camboriú, trazendo os principais destaques lá da Money Week, que inclusive tem um QR Code na sua tela aí para você fazer a sua inscrição. Ele acontece online, ele está sendo gravado ali com grandes nomes do mercado financeiro e vai ser retransmitido esse evento todo aí a partir do dia 14 até o dia 17 de agosto, na semana que vem. E para fazer a inscrição é online e gratuito com o QR Code que está na sua tela, também com alguns links que foram disponibilizados nas nossas outras plataformas, seja no YouTube, seja no nosso portal. É só pesquisar lá e você vai fazer a sua inscrição gratuitamente. São 3 horas e 51 minutos. O Alex André. Alex, agora a gente vai para a segunda parte dos nossos resultados, porque eu estava monitorando aqui, né? Sim. Infracommerce veio um resultado que fez com que a empresa disparasse hoje cerca de uns 10% ali. Exatamente, ou mais. Agora está subindo 4,70, os investidores já colocaram uma graninha no bolso. Ô Alex, e aí, né? O que você pode falar a esse respeito? A gente comentou de Priner que, nossa, os investidores ficaram muito cautelosos e venderam suas posições caindo 10, 11%. Infracommerce, por outro lado, disparou um pouquinho aí no pregão de hoje. Qual a diferença? O que você viu nesses números, Alex? Vamos lá, vamos comentar então de Infracommerce. Eu separei aqui também alguns slides da apresentação. Isso aí, o pessoal já colocou na tela. Primeiro, né, o que é Infracommerce? Muita gente não conhece, falando aqui rapidinho. Infracommerce é a pioneira e líder absoluto de full commerce na América Latina. Tá, não entendi. O que significa? A companhia ela faz toda a parte de e-commerce para as empresas. Então, ou seja, tanto na parte de pagamento, na parte de logística, ou seja, tudo que for relacionado a e-commerce para as empresas, que a gente chama de uma estratégia de direct to consumer, ou seja, por exemplo, vou dar uma ideia, vou falar aqui de um cliente da Infracommerce, a Montblanc. Quando você compra uma caneta na Montblanc, por exemplo, uma carteira, uma caneta, algum produto, enfim, que seja, na Cartier, na Montblanc, esse produto, quando chega na sua casa, toda a experiência é a experiência Infracommerce, até a customização desse produto, a entrega desse produto, o site, né? Ou seja, toda a estratégia. Dando um exemplo aqui específico, não necessariamente esse cliente ele compra todos os produtos dos serviços da Infracommerce, mas eu dei um exemplo tangível de um cliente existente aqui da Infra. São vários clientes, a gente está falando aqui, o Felipe, hoje de 750 clientes, de um VGV mínimo de 2 milhões de reais.
Então, ou seja, o que a gente tem visto é um crescimento de MV muito forte, 4 pontos. Então, esses 750 clientes da Infracommerce transacionaram, Felipe, no segundo trimestre, 4,3 bi. Isso só cresce. Tá? Então, acho que esse é um ponto interessantíssimo. Tá? A companhia tem crescido receita, a gente está vendo aí 300 milhões de receita. A companhia está presente em 9 países na América Latina e é líder na América Latina, não só no Brasil. Ela tem crescido mais até na América Latina, com as aquisições, a última foi a Econsur, do que até o próprio Brasil, está falando de taxa de crescimento. Ganharam alguns prêmios, inclusive, lá no Peru, aqui no Brasil. Acho que vale a pena se destacar também, a companhia é referência nesse patamar. E muita gente falando, mas o varejo não está com um cenário ruim. Gente, nós vimos o e-commerce caindo na média 14% e a Infracommerce subindo seus resultados. Isso eu vou explicar pela virada de chave que a companhia está mostrando neste resultado, tá? Então, ou seja, a companhia que ainda continua apresentando prejuízo, só que ela vem virando a chave, ela vem crescendo a receita, vem diminuindo o capex, vem aumentando o EBITDA, vem melhorando margem, né? O take rate vem ficando estável, né? 6,9%, o TPV vem crescendo forte, 1,2 bi. Então, ou seja, a gente consegue observar esse crescimento nesse slide, é muito interessante. A companhia fez 2 milhões de EBITDA no segundo trimestre de 2021, agora 53 milhões no segundo trimestre de 2023, esse crescimento de quase 200%. E olha o crescimento de margem. Em 2021 a companhia fez 2,5% de margem de EBITDA, agora 17,7%, ou seja, cada ano que se passa a companhia vem crescendo margem e vem expandindo. Por quê? No próximo slide a gente consegue observar isso. Vamos passar para o próximo slide para vocês observarem um ponto interessante. Isso são os resultados que eu acabei de falar, então a gente vê aí crescimento de receita, crescimento de EBITDA, né, os principais números em relação ao resultado trimestral. E o próximo slide, passando aqui, eu vou falar sobre o projeto do break-even. Nós temos aqui visto uma série de iniciativas que a companhia tem feito, contratou consultoria, vamos melhorar o ciclo de caixa, né, vamos trazer aí geração de caixa operacional, vamos fazer aí um layoff como eles fizeram, reduzindo o SG&A, fizeram várias iniciativas para economizar, ter ganho de eficiência, ganho de produtividade, ganho de custo. Então, ou seja, antes eles tinham uma perspectiva que poderia ter um savings anualizado de 120 a 140 milhões. Descobriram iniciativas identificadas que não necessariamente vai transitar nesse ano, mas incrementaram 36 milhões. Então, ou seja, isso aumentou ainda mais o savings que pode chegar no resultado. De 156 a 176 milhões e as principais iniciativas são as sinergias com os M&As que foram feitas, Sinapco, Econsur, repriorização de projetos de payback longo, readequação de estrutura de capital, foco no core business e base de clientes. Tá? Então, acho que no próximo slide a gente vai observar isso. Né? A gente vê aí um aumento de EBITDA, uma diminuição de capex. E quando a gente faz uma continha aqui, que é o último slide, EBITDA menos capex, a gente consegue ver que a companhia está bem direitada para fechar esse ano dentro do guidance desses números que eu falei de EBITDA e de capex. Tá? E por último aqui, passando para o próximo slide, nós temos aqui a mensagem final da companhia, que é crescimento orgânico, tanto quanto novos clientes, como os mesmos clientes, expansão de sinergia dos M&As, crescimento em expansão de margem de EBITDA, como nós já vimos, otimização do capital de giro, que já está acontecendo com geração de caixa operacional bem consistente, começando agora no segundo trimestre, que tudo deve se intensificar, Felipe, que eu falei aqui, já no terceiro trimestre. Então é a primeira janela do segundo tri mostrando essa inflexão de resultados. Muito bom esse resultado de Infracommerce, Felipe. Maravilha, Alex André. 3 horas e 56 minutos, deu 2 panoramas muito interessantes aí sobre as companhias meio díspares, né? Como a gente estava falando, as duas divulgaram resultados, uma subiu bem, a outra caiu bem. E para a gente encerrar, Alex, estamos no finalzinho aqui do nosso BMC Market, considerações finais, fechamento da semana. E aí, Alex, para a gente deixar a mensagem final para os telespectadores. Vamos lá, né? Acho que a mensagem final de otimismo, mesmo com essas quedas, eu esperava uma alta do Ibovespa, a gente não pode perder o otimismo. Mas indo pela racionalidade, acho que essa questão do PAC traz um pouco de cautela no curto prazo. Mas eu, que olho muito ações em específico, eu olho com até um pouco mais de carinho, tá? Tem algumas ações que soltaram bons resultados, a gente falou de uma delas, a Prine, papel caindo 10%, 11%. Então vale a pena um pouco mais de atenção, tá? Então, ou seja, acho que o mercado, quando ele começa a subir muito, começa a perder um pouco de racionalidade em alguns preços, e agora eu fico um pouco mais seletivo, principalmente nessa temporada de resultados, alguns setores que eu fico um pouco mais otimista, principalmente no setor de educação e outros setores também, tecnologia, própria Infracommerce e outros papéis, então acho que vale a pena abrir um pouco dessa lupa depois dessa enxurrada de temporada de resultados, que com certeza vai ter boas oportunidades no radar, Felipe. E aí, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Valeu, Alex. Sextou, né? Sextou.